Neste dia 31 de outubro é celebrado o aniversário da Reforma Protestante. Apesar de muitas vezes ser lembrado como um movimento religioso, é preciso dizer que este marco histórico trouxe transformações muito profundas para o mundo, na época e até nos dias de hoje, e que atinge diversas áreas da vida. De certa forma, refletir sobre a reforma é também refletir sobre mudanças culturais, econômicas, educacionais e de convívio. A história relata que, em 1517, Martinho Lutero, um monge alemão indignado com a exploração financeira da fé em sua época, afixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E este momento é conhecido como um período que deu início ao processo da Reforma Protestante. Caso você deseje conhecer essas 95 teses, baixe na descrição do vídeo este importante documento histórico e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. As teses de Lutero não eram um ataque à fé, mas uma espécie de convite ao Papa da época para dialogar sobre o que estava acontecendo com a Igreja. No entanto, não foi dessa forma que a atitude do monge foi vista, pois o Papa se revoltou. A história mostra que a Igreja estava endividada e precisava de dinheiro, não querendo abrir mão do poder que tinha sobre o Estado e sobre o comércio de perdão. Não demorou muito para que as teses de Lutero encontrassem eco em outras pessoas. Mesmo sob grande exposição, os reformadores tiveram proteção de várias cidades e estados, pois a igreja costumava se utilizar do artifício da excomunhão para fazer com que os governos se dobrassem à sua visão. Como Lutero, o primeiro reformador questionava tais pontos, concedendo maior liberdade aos estados, obteve apoio em sua luta. Calvino, posteriormente, apoiaria tal conceito, por isso a reforma traz, mais uma vez, a ideia de um governo representativo e revive a democracia. As transformações da reforma protestante. Além da democracia, entre os aspectos mais marcantes que a reforma trouxe estão a liberdade de expressão e pensamento, incentivo à educação e a independência do Estado em relação à Igreja e muitos outros desmembramentos em diversas áreas, incluindo a jurídica. Um dos exemplos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi redigida sob a influência das ideias dos reformadores. A evolução da reforma trouxe uma transição no modelo de autoridade, indo de uma figura humana para as Escrituras. Com isso, houve uma influência direta na educação, tendo em vista que a população não era letrada. Isso quer dizer que este processo dependia de uma população que aprendesse a ler, defendendo o estudo, o trabalho e a investigação científica para a sociedade e o desenvolvimento das pessoas. No âmbito religioso, vale destacar que a reforma teve 3 grandes pilares: a justificação pela fé somente, a centralidade das Escrituras e o sacerdócio universal de todos os crentes. De certa maneira, a reforma continua sendo atual, porque é basicamente uma questão espiritual, na qual as Escrituras passam a ser o ponto central de debate. Afinal, o livre exame das Escrituras é a centralidade e soberania de Deus em todas as coisas. Em resumo, o movimento questionou o autoritarismo religioso medieval, com ênfase à participação responsável dos fiéis na vida e na direção das igrejas, liderança participativa, valorização do trabalho e de toda e qualquer ocupação honesta. Esses tópicos contribuíram para o fortalecimento de noções como liberdade, democracia e solidariedade social. Os diferentes reformadores e seus seguidores deram importantes contribuições nas áreas da teologia, filosofia, política, sociologia e ética, e até hoje sentimos e podemos verificar esses efeitos. Para concluir com as minhas palavras, se nos dias atuais qualquer denominação ou instituição que se denomine como igreja cristã, se não estiver baseado nos ensinos das Sagradas Escrituras, os princípios da reforma protestante devem ser invocados, pois afastando dela, há muito deixou de ser o corpo de Cristo. A fonte desse texto é da Universidade Presbiteriana Mackenzie, adaptação e apresentação do professor Guilherme Alves, e com a bibliografia indicada no tema na descrição deste vídeo. Compartilhe. 31 de outubro de 1517, o dia da Reforma Protestante.
Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.